Olá, Deus abençoe a sua vida, que alegria. Hoje é dia de terminar mais um livro da Bíblia, terminar o livro de Jeremias. Hoje vamos ler 4 capítulos, capítulo 49, 50, 51 e 52. Hoje serão 4 capítulos para completarmos o livro de Jeremias. Vamos lá, capítulo 49, qual é o propósito? Pronunciar o julgamento de Deus sobre várias nações vizinhas de Israel. Você percebeu que essa parte final do livro de Jeremias, agora o juízo não é mais só sobre Israel. Israel foi invadida, destruída, agora o juízo está também nas outras nações. Se você tiver curiosidade, busca aí o mapa, você vai perceber que essas nações que estamos falando, elas estão ali em volta de Israel. O capítulo 49, ele contém uma série de oráculos, de profecias, de palavras sobre várias nações. Então, o primeiro delas é o julgamento sobre Amon. A capital é Rabá, que será devastada e os habitantes serão exilados por causa de sua confiança em falsos deuses e na segurança de suas posses. Então, do verso 1 ao verso 6, nós temos essa profecia sobre Amon. E aí, do verso 7 em diante, nós vamos ver que do verso 7 ao verso 22, nós vamos ver agora a profecia sobre Edom, do verso 7 ao 22. Então agora a profecia sobre Edom. E a profecia, ela vem onde Deus promete humilhar essa nação orgulhosa, simbolizando a destruição completa de suas fortalezas. Então, por que ela era muito soberba? E o juízo é contra essa soberba, esse orgulho, por causa das suas fortalezas. Mas essas fortalezas serão completamente destruídas. Olha o verso 16, só para você ver. O pavor que você inspira e o orgulho de seu coração o enganaram. A você que vive nas fendas da rocha, que ocupa os altos das colinas, ainda que você, como a águia, faça o seu ninho nas alturas, de lá eu derrubarei, declara o Senhor. Então você percebe que o juízo vem por causa da idolatria, mas também por causa do orgulho. Então avalie o seu coração. Pastor, como que eu lido com orgulho? Vá para a presença de Deus, entenda, isso é pecado. Isso fere o coração de Deus, confessa, mude o seu coração. E aí nós vamos ver que do verso 23 ao verso 27, nós temos agora a profecia contra Damasco. E agora do verso 23 ao 27, nós temos a profecia contra Damasco, que é a capital da Síria. É bem breve esse relato, mas intenso. E ele prevê uma calamidade que deixará a cidade em desespero. Tamanho juízo sobre eles. Do verso 28 ao verso 33, nós temos agora o juízo sobre Quedar e Azor. São tribos árabes nômades, né, que também serão atacados pela Babilônia e o seu território serão saqueados. Pastor, quem está atacando eles? Todos eles. A Babilônia. Gente, a Babilônia está crescendo como um império. Ninguém está segurando. Nunca, até aquele momento, nunca foi visto algo tão poderoso e tão forte como a Babilônia. E aí, esse capítulo termina com agora a profecia sobre Elão, né? Elão, que fala de sua destruição, mas também uma promessa de restauração nos últimos dias. Isso é muito interessante, né? Verso 38, porei meu trono em Elão e destruirei seu rei e seus líderes, declara o Senhor. Contudo, restaurarei a sorte de Elão em dias vindouros, declara o Senhor. Pastor, por que algumas têm uma promessa de restauração e outras não? Difícil de explicar. Isso vai muito mais na soberania de Deus. Esses apontamentos é para nos dizer que existe esperança para a restauração. Como que eu posso saber se eu serei restaurado? Se você seguir um caminho de arrependimento, se Deus enxergar isso no seu coração, então você viverá uma restauração. Não é que a restauração é para um e não para outro. Para haver restauração, tem que haver arrependimento. Para haver restauração, tem que haver arrependimento. Vamos para o capítulo 50. Capítulo 50,
O propósito dele é anunciar o julgamento de Deus sobre a Babilônia. Você percebe que a Babilônia está sendo ali um instrumento de Deus para trazer juízo sobre todas essas nações. Agora, Deus anuncia o julgamento sobre a Babilônia. Jeremias 50, ele é uma extensa profecia, ela é grande, você vai ver o capítulo aí, contra a Babilônia. A nação que Deus usou para julgar Judá, para julgar o Egito, para julgar todas essas nações, mas agora enfrentará sua própria destruição. Ouça isso, eu já falei e vou repetir. Não é porque Deus está usando a Babilônia que Deus está aprovando a Babilônia. Deus a usou para trazer juízo, Deus não está aprovando. Posso ensinar algo simples, mas poderoso? Nem todo mundo que está sendo usado por Deus, Deus está aprovando a conduta dessa pessoa. Lembra no Novo Testamento, Jesus vão dizer assim, nos últimos dias, eles dirão, em teu nome eu curei, eu expulsei demônio, mas Jesus vai dizer e falar assim, eu não te conheço. Então Deus está usando a Babilônia como instrumento de juízo, mas Deus não está aprovando a Babilônia. Então, não só ser usado, ou talvez o mais importante do que ser usado, é ser aprovado por Deus. O verso 4 ao 16, a cidade orgulhosa, que confiava em suas defesas e poder militar, será humilhada e destruída. Então, verso 4 ao 16, eu gosto muito desse finalzinho de Jeremias, porque você vê que Deus bate muito no orgulho dessas nações, dessas cidades, né? E aí, o verso 17 ao 20, a destruição da Babilônia é apresentada como um ato de vingança divina por todo o mal que infligiram a Israel. E Deus promete que o seu povo será libertado e voltará para a sua terra. Então, o juízo aqui é pela maneira que eles tocaram em Israel. O capítulo continua descrevendo a devastação completa da Babilônia e a incapacidade de seus deuses falsos em salvá-las. Então, o juízo de Deus sobre essas nações é para mostrar que os deuses dessa nação não podem sustentá-la, não podem protegê-la. O verso 34 do capítulo 50, olha que verso lindo que diz assim: mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, certamente pleiteará a sua causa, para dar descanso à terra e inquietar os habitantes da Babilônia. Vamos para o capítulo 51. Capítulo 51 continua a promessa, a profecia, não promessa, continua a profecia da destruição de Babilônia, e aí tem a promessa de libertação para Israel. Então, o capítulo 51 é a continuação da profecia contra a Babilônia, de destruição da Babilônia, e reafirma que Deus trará a destruição completa sobre essa cidade orgulhosa. Deus usará um espírito destruidor para devastar a Babilônia e seus habitantes. E nem suas defesas, nem suas águas abundantes a salvarão. Verso 1 a 14. E aí do verso 7 e 9, a Babilônia é descrita como uma taça de ouro que embriaga as nações, mas agora será quebrada e será deixada desolada. O que nós vamos ver aqui no capítulo 51, verso 6, verso 45, o capítulo também vai exortar aqui. Vamos ver o verso 6? Verso 6, aqui, ó. Fujam da Babilônia, cada um por si. Não sejam destruídos por causa da iniquidade dela. É hora da vingança do Senhor, e ele lhe pagará o que ela merece. Ou seja, e ele pagará o que ela merece. Semeadura. Ela semeou, ela está colhendo. Tome muito cuidado da maneira que você está vivendo, porque de Deus não se zomba. O homem plantar, isso ele colherá. E aí, nós vamos ver no capítulo exortando os israelitas a saírem, né, da Babilônia, né? E aí no verso 15 ao 19, nós vemos que o orgulho e a confiança da Babilônia em seus ídolos e fortificações são denunciados, e é enfatizado que Deus, o Deus de Israel, é o Criador dos céus e da terra. Isso é um contraste contra os ídolos, com os ídolos inúteis da Babilônia. E aí esse capítulo termina, e essa profecia termina com a imagem de Babilônia sendo lançada no mar, afundada para nunca mais se levantar. Apocalipse 18, verso 4 diz assim: sai dela, povo meu,
sai dela, povo meu. Então ele ecoa aqui o chamado de Deus para que os israelitas deixem a Babilônia antes que a destruição venha, como em Jeremias 51. Então, essa figura da Babilônia vai aparecer em Apocalipse, não se preocupa, nós vamos estar aqui, eu vou estar aqui, se Deus permitir, explicando para você o livro de Apocalipse. Vamos para o capítulo 52 e terminar o livro de Jeremias. Capítulo 42 é registrar a queda final de Jerusalém, o cativeiro de Judá e a destruição do templo. Então, o capítulo 52 ele é um epílogo que narra a destruição de Jerusalém e o cumprimento das profecias de Jeremias. Vamos ver o verso 1. Zedequias tinha 21 anos quando se tornou rei, reinou 11 anos em Jerusalém. Fala o nome da sua mãe. Ele fez o que o Senhor reprovava, assim como fez Jeoaquim. A ira do Senhor havia sido provocada em Jerusalém e em Judá de tal forma que ele teve que tirá-los da sua presença. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia, e aí ele vai descrevendo essa destruição que vai haver no tempo de Zedequias. Eu gosto muito como começa, porque começa mostrando que Zedequias, rei, ele andou nos caminhos que não eram os caminhos de Deus. Então, o que ele fez veio afrontar Deus, ao ponto de Deus tirá-los da sua presença. Não tem coisa pior do que Deus nos tirar da tua presença. Eu lembro aqui da oração de Davi no Salmo 51, ele diz assim: não retires de mim o teu espírito, porque longe de Deus, sem Deus, nós não somos nada. Nada, 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 nada. Zedequias, ele é o último rei de Judá, o último rei do sul, Judá, e é capturado. Seus filhos são mortos diante dele, e antes dele ser, e logo depois ele é cegado. Então, antes dele ser, dos olhos deles ser furados, antes dele ser cego, nós vamos ver que os filhos deles vão ser mortos e ele vai contemplar essa imagem. A última imagem que ele vai ver é a imagem dos filhos sendo mortos. E ele vai ser levado em correntes para a Babilônia. O templo de Jerusalém, a casa de Deus, o palácio real e as casas dos nobres são totalmente queimadas e as muralhas da cidade são destruídas. Os os objetos de valor do templo são levados para a Babilônia e a maioria do povo é exilado. Do verso seguinte, né, até o final aqui, o capítulo termina com uma nota de esperança que no 37º ano do cativeiro de Joaquim, o rei de Judá, ele é libertado. Então nós vemos aqui a destruição, e aqui já é uma palavra de esperança, né? De esperança. Essa parte aqui, nós vamos ver, por exemplo, essa parte que fala dos utensílios do templo que foram levados. Quando formos ler o livro de Daniel, nós vamos ver o momento que esses utensílios são usados lá na Babilônia, como eles são usados. Então a história bíblica ela vai se encaixando, esse quebra-cabeça vai sendo montado. Aquilo que não teve em detalhes aqui em Jeremias, nós veremos nos demais livros. Daniel, porque Daniel está na Babilônia, então o que Daniel está vivendo é na Babilônia. Nós terminamos hoje, glória a Deus, o livro do profeta Jeremias, e vamos começar amanhã o livro de Lamentações de Jeremias. Realmente é um livro de lamentações. Agora que você leu Jeremias, você vai entender por que tem um livro chamado Lamentações. Você viu as profecias, você viu tudo que ele passou, você viu o juízo, a destruição. Então agora nós entramos amanhã, se Deus permitir, em um novo livro, em uma nova caminhada no livro de Lamentações. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Que privilégio poder estar aqui junto com você, lendo a Bíblia. E nós vamos ler toda a Bíblia. Nós já avançamos muito. Glória a Deus. Parabéns pela sua persistência. Deus te abençoe.